Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus irmãos amados, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Meu nome é Bruno Meck. Quero desde já aproveitar mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero também aqui aproveitar, mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique, a todos os meus irmãos do Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, a todos os meus irmãos do Japão, Cabo Verde, Estados Unidos, Espanha e a todos os meus irmãos que estão nos demais países. Meus queridos e amados irmãos, recebam um grande abraço do vosso irmão Bruno. Agora, o tema de hoje é Apocalipse, revelação das verdades ocultas. Meus irmãos amados, as pessoas hoje estão sendo atormentadas, estão sendo aterrorizadas com o livro do Apocalipse. Os tais ditos teólogos, os tais ditos pastores e profetas de Deus, eles aterrorizam, eles atormentam as pessoas com o livro do Apocalipse. Eles atormentam e aterrorizam principalmente os crentes. Você entende? Então, eles olham para a pandemia, olham para o tempo difícil que o mundo está passando hoje e dizem: nós estamos vivendo o Apocalipse. Eles dizem que nós estamos vivendo o cumprimento do livro do Apocalipse. Você entende? Então, eles pegam o Apocalipse e aplicam nos dias de hoje. Aplicam nos tempos de hoje. Entende? Mas calma aí. Meus irmãos amados, o Apocalipse já se cumpriu. Todas as coisas escritas no livro do Apocalipse já se cumpriram. O livro do Apocalipse não foi escrito para nós. O livro do Apocalipse não foi escrito para toda a humanidade. Você entende? O livro do Apocalipse, meus amados irmãos, não foi escrito nem para nós, nem para toda a humanidade. Mas calma. Por favor, meus amados e queridos irmãos, vamos juntos com a mente iluminada ler para entendermos este assunto. Por favor, Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo 9 ao versículo 11. Vamos ler para entendermos acerca deste assunto. Olha, eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Segura. João disse: eu, João, entenda isto. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. João disse: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco. João disse: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco. João estava a se referir a ser meu irmão, a ser teu irmão, a ser irmão de toda a humanidade? Claro que não. Quando João disse irmão vosso e companheiro convosco, convosco quem? Eu e você e toda a humanidade? Claro que não. Quando João disse irmão vosso e companheiro convosco, convosco quem? Convosco aqui
João referia-se ao destinatário a quem o livro do Apocalipse foi escrito. João referia-se ao destinatário a quem o Apocalipse foi enviado. Você entende? Então, quando João disse irmão vosso e companheiro convosco, não estava falando nem comigo, nem com você, nem com a humanidade de hoje. Quando João disse irmão vosso e companheiro convosco, estava falando com o destinatário a quem o livro do Apocalipse foi enviado. Nós já vamos entender quem era este destinatário a quem o livro do Apocalipse foi escrito, a quem o livro do Apocalipse foi enviado. Você entende? Então, no versículo 10 do capítulo 1 do livro do Apocalipse, João continua dizendo o seguinte, presta atenção, olha. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Segura. O apóstolo João, no capítulo 1 do versículo 10, ele disse, eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Os tais ditos teólogos, pastores do sistema religioso, eles pegam essa passagem e dizem, João foi arrebatado para o dia do Senhor. Dizem que João foi arrebatado para o grande dia do Senhor. Dizem que João foi arrebatado em espírito para o dia do juízo. Mas, meus irmãos amados, não é assim que João disse. Não é assim que João escreveu. João disse que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e não para o dia do Senhor. Entende? E qual era este dia que João estava a se referir aqui no versículo 10 do capítulo 1 do livro do Apocalipse? João referia-se ao dia do sábado. Quando ele disse, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ele estava dizendo que foi arrebatado em espírito no dia do sábado. Porque o dia do sábado era o dia do Senhor naquele tempo. Você entende? Então, no versículo 11, meus queridos irmãos, João fala a quem escreveu o livro do Apocalipse. João explica o destinatário a quem foi enviado o livro do Apocalipse. Leia com atenção para você entender isto. Olha, no versículo 10 ele diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 11, que dizia, esta voz que João ouviu, dizia a João o seguinte, versículo 11, olha, o que vês, dizendo ao apóstolo João, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas. Segura. Então, quando João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, no sábado, ele ouvindo a voz que falava com ele, ele ouviu a voz dizendo o seguinte, o que vês, o que você, João, vê, escreve no livro. Você entende? Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas. A voz não disse para que João escrevesse num livro e enviasse para toda a humanidade. A voz não disse a João para que João escrevesse o que ele via no livro e enviasse a todo mundo. Não foi assim que aconteceu. A voz dizia a João, o que você vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas. E foi somente às 7 igrejas que o livro do Apocalipse foi enviado. Foi somente às 7 igrejas que o livro do Apocalipse João enviou. Você entende? Então, o livro do Apocalipse não foi enviado nem para mim, nem para você, nem para toda a humanidade de hoje. O livro do Apocalipse foi enviado somente às 7 igrejas, que eram as seguintes. No versículo 11, explica claramente as igrejas pela qual a quem o livro do Apocalipse foi enviado. Olha, versículo 11, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia,
e a Laodiceia. Então, foi para essas 7 igrejas que o Apocalipse foi escrito. Foi para essas 7 igrejas que o Apocalipse foi enviado. Quem foi que enviou? O apóstolo João. Você entende? Então, meus amados e queridos irmãos, o livro do Apocalipse não foi escrito para toda a humanidade. O livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas. Então, meus queridos, quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, entenda isto. Eu quero que você entenda isto aqui. Quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, às 7 igrejas, João testificou, João afirmou, João confirmou que todas as coisas escritas neste livro, o livro do Apocalipse, aconteceriam brevemente. Você entende? Então, João disse que todas essas coisas escritas no livro do Apocalipse aconteceriam brevemente, tanto que essas coisas aconteceram naquele tempo, tanto que todas as coisas se cumpriram naquela época e Jesus voltou no ano 70. Por favor, meus queridos, vamos ler Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo 3, para entendermos isto. Olha, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Segura. Então, no versículo 1 do capítulo 1 do Apocalipse, João escreve que essas coisas que eu escrevo brevemente vão acontecer. Você entende? Então, João escreveu que Jesus ele revelou a João por intermédio do seu anjo as coisas que brevemente deveriam acontecer. E quando João enviou o livro do Apocalipse às 7 igrejas, as 7 igrejas recebendo esta revelação, recebendo este livro e lendo no versículo 1, eles entenderam claramente que as coisas que estão escritas neste livro brevemente vão acontecer, brevemente vão se cumprir. Você entende? E as igrejas ficaram com o entendimento apercebido, ficaram com o entendimento aclareado, que aquelas coisas que foram enviadas da parte de Jesus Cristo por intermédio do seu apóstolo João, eles entenderam claramente que aquelas coisas brevemente iam acontecer. Você entende? E eles ficaram com sua mente apercebida e ficaram perseverando em Jesus Cristo, sabendo que tudo que está escrito no livro do Apocalipse brevemente vão acontecer. E assim, meus amados irmãos, aconteceu. Assim como Deus disse por intermédio do seu anjo ao apóstolo João, e João enviando isso às 7 igrejas, eles entenderam que aquelas coisas aconteceram em breve, e assim aconteceu. Brevemente, tudo aquilo aconteceu e brevemente Jesus voltou. Mas calma, que você já vai entender melhor este assunto. Você já vai ter a certeza absoluta que Jesus voltou no ano 70 e todas aquelas coisas já aconteceram naquele tempo. Olha, o versículo 2 do capítulo 1 do Apocalipse, João continua dizendo o seguinte, olha, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Quem viu? João. Entende? No versículo 3, ele diz o seguinte, presta atenção para você entender isto, olha. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, segura. Então, João escreveu que bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. Quem que ia ler as palavras desta profecia? Quem ia ler as palavras desta profecia era o destinatário a quem o livro do Apocalipse foi enviado. Correto ou errado? Correto. Então, João continua dizendo, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Quem ia ouvir as palavras desta profecia? Quem ia ouvir as palavras desta profecia era o destinatário a quem estas palavras foram enviadas. Correto ou errado? Correto.
Então, João continua dizendo que bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas. As coisas que estão escritas na profecia deste livro. Você entende? Então, quem ia guardar? Quem deveria guardar as coisas que estão escritas na profecia deste livro? Quem ia guardar essas coisas era o destinatário a quem estas coisas foram enviadas. Você entende? Então, quem era o destinatário que iria ouvir, ler e guardar as coisas que nelas estão escritas? O destinatário era as 7 igrejas, pela qual ou a quem o livro do Apocalipse foi enviado. Você entende? Então, esta palavra aqui era aplicada somente às 7 igrejas. Esta palavra aqui não foi aplicada a toda a humanidade. Esta palavra aqui não foi escrita para todo mundo. Você entende? Então, o apóstolo João, ele termina o versículo 3 dizendo o seguinte. Presta atenção para você entender isto. Olha, ele termina o versículo 3 dizendo o seguinte: porque o tempo está próximo. Então, João disse: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve, e aquele que guarda as palavras que estão escritas neste livro. Aquele que guarda as coisas que estão escritas neste livro. Ele termina o versículo 3 dizendo: porque o tempo está próximo. Qual era este tempo que estava próximo? O tempo de tudo isso se cumprir, o tempo da volta de Jesus. Todo esse tempo aí estava próximo naquele tempo. Você entende? E quando João disse que o tempo está próximo, meus queridos, o tempo estava tão próximo, mas tão próximo, que quase 100% das pessoas que faziam parte das 7 igrejas, o tempo estava tão próximo que quase 100% das pessoas que faziam parte das 7 igrejas viveram tudo aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. O tempo estava tão próximo que quase 100% das pessoas que faziam parte das 7 igrejas viveram o cumprimento do Apocalipse. Quase 100% das pessoas que faziam parte das 7 igrejas viveram até a volta de Jesus Cristo. Meus amados, para entendermos melhor este assunto, por favor, vamos ler Apocalipse, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo de número 11. Olha, preste atenção para você entender isto. Apocalipse 3, versículo 9 ao versículo 11. Olha, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Versículo 10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você entende? Olha, Jesus disse no versículo 11 que eu venho sem demora. Eis que eu brevemente virei. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus disse para que eles guardassem o que tinham. Então, todas aquelas pessoas que faziam parte das 7 igrejas, meus amados irmãos, hoje todos estão mortos. Todos estão absolutamente mortos. Você entende? Então, se Jesus disse, venho sem demora, venho brevemente, guarda o que tens, pode um morto guardar alguma coisa? Claro que não. Todos aqueles homens que faziam parte das 7 igrejas, todos eles estão mortos. Você entende? E sendo que eles estão mortos, não tem como eles guardar o que tinham. Porque morto não guarda nada. Morto não guarda fé. Morto não guarda perseverança. Morto não guarda nada. Você entende? Eles só poderiam guardar alguma coisa. Eles só poderiam guardar a perseverança estando eles vivos. Você entende? Então, quando o apóstolo João escreveu no capítulo 1,
que essas coisas brevemente vão acontecer? Meus amados, aquelas coisas realmente brevemente aconteceram. E quase 100% das pessoas que faziam parte das 7 igrejas vivenciaram aquelas coisas. Viveram até a volta de Jesus Cristo. Porque eles tinham que estar vivos guardando a perseverança, e guardando eles a perseverança, eles seriam coroados quando Jesus voltasse. Você entende? E Jesus disse: eu venho sem demora, guarda o que tens. Só poderiam guardar o que eles tinham estando vivos. Mortos não poderiam guardar nada. Você entende? Então, eles estando vivos, guardaram a perseverança, guardaram o que eles tinham, e Jesus voltou brevemente, voltou sem demora, voltou naquele tempo e coroou a todos aqueles que guardaram o que tinham. Coroou a todos aqueles que perseveraram até o fim. Você entende? Então, meus amados irmãos, quanto aos que guardaram o que tinham, eles venceram. Venceram e foram feitos colunas do templo de Deus e foram colocados na Nova Jerusalém. Por favor, vamos ler ainda o capítulo 3 de Apocalipse, começando do versículo 11 até o versículo 13. Olha, Jesus disse: olha, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eles guardaram o que tinham, Jesus veio aquele tempo, coroou a todos aqueles que guardaram o que tinham. Entende? Então, no versículo 12, ele diz o seguinte: olha, a quem vencer, quem ia vencer? Aqueles que guardaram o que tinham. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus e também do meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segura. Então, aqueles que venceram foram feitos coluna no templo de Deus. Aqueles que venceram foram coroados e foram colocados na Nova Jerusalém. Você entende? Agora, meus amados irmãos, esta Nova Jerusalém que desceu do céu, todos aqueles que guardaram o que tinham foram colocados na Nova Jerusalém que desceu do céu. Essa Nova Jerusalém que desceu do céu não é no sentido literal. Essa Nova Jerusalém não é literal. Não é que aquela Jerusalém foi destruída. Não é que desceu uma cidade do céu para a terra e aquelas pessoas que perseveraram até o fim foram colocados na Nova Jerusalém. Não foi assim que aconteceu. Você entende? A Nova Jerusalém aqui é no âmbito espiritual. A Nova Jerusalém que desce do céu, que desceu do céu e desceu naquele tempo lá, meu amado irmão, esta Nova Jerusalém é no âmbito espiritual. Isto aqui não é literal. Você entende? Meus queridos irmãos, eu farei um vídeo nos próximos vídeos explicando acerca da Nova Jerusalém que desceu do céu. A Nova Jerusalém em que os irmãos que perseveraram até o fim foram colocados nela. Ok? Eu irei fazer um vídeo explicando acerca da Nova Jerusalém. Vou já adiantar. A Nova Jerusalém aqui não é no sentido literal. A Nova Jerusalém foi no âmbito espiritual. Ok? Então, assim aconteceu. Todos aqueles que guardaram e perseveraram, venceram, foram colocados na Nova Jerusalém. E no versículo 13, ele continua dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O quem tem ouvidos aqui, ouça, não está se a referir a toda a humanidade. O quem tem ouvidos não está a abranger a toda a humanidade. O quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está a abranger somente as 7 igrejas. Você entende? Então, quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos quem? Quem tem ouvidos dentre os que faziam parte das 7 igrejas. Dentre eles, quem tivesse ouvido, tinha que ouvir o que o Espírito dizia às igrejas. Que igrejas? As igrejas que existem hoje? Claro que não. As 7 igrejas relatadas no livro do Apocalipse, as 7 igrejas que eram o destinatário a quem o livro do Apocalipse foi enviado. Você entende isto? Então, meus amados irmãos, Jesus disse que brevemente viria e ia retribuir a cada um segundo as suas obras. E assim aconteceu naquele tempo. Jesus veio, retribuiu a todos, cada um segundo as suas obras,
todos aqueles que perseveraram até o fim, eles foram coroados e foram colocados na Nova Jerusalém. Agora, meus amados irmãos, para entendermos melhor isto, por favor, vamos ler ainda Apocalipse, capítulo 22, do versículo 11 ao versículo 12 ao diante. Por favor, vamos ler para entendermos isto. Olha, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Segura. Então, Jesus ele volta a repisar no capítulo 22 do Apocalipse, dizendo que eu cedo venho, eu venho brevemente, eu venho sem demora. Você entende? Ele diz que eu cedo venho e está comigo a minha recompensa. Eu cedo venho e é de retribuir a cada um segundo as suas obras. Você entende? E assim, meus amados, como ele disse, assim aconteceu. Jesus cedo veio, Jesus cedo veio, ele brevemente veio, naquele tempo, retribuiu a todos, cada um segundo as suas obras, assim como ele disse na revelação que ele deu às 7 igrejas por intermédio do seu anjo e que revelou a seu apóstolo João. Você entende? Então, meus amados irmãos, no capítulo 22, no versículo 14, ele continua dizendo o seguinte, presta atenção, olha. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Segura. Então, quando ele disse bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, bem-aventurados aqueles quem? A toda a humanidade? Nós fazemos parte desses que estão sendo referidos aqui no versículo 14? Claro que não. Quando ele disse bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ele estava a dizer bem-aventurados aqueles dentre os quais faziam parte das 7 igrejas. Porque o livro do Apocalipse foi escrito somente às 7 igrejas e não a toda a humanidade. Você entende? Então, seria bem-aventurado dentre aqueles que faziam parte das 7 igrejas, serão bem-aventurados aqueles que lavassem as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade era essa? A Nova Jerusalém. Entende? Que cidade era esta? A Nova Jerusalém que descia do céu. A Nova Jerusalém que desceu do céu. E esta Nova Jerusalém aqui, meu amado, é no âmbito espiritual. Não é literal. Não é que uma cidade desceu do céu e Jesus colocou as pessoas lá. Não. Essa Nova Jerusalém era no âmbito espiritual. E eu já vou explicar isto num dos próximos vídeos aqui no canal. Ok, meu amado? Aguarde o vídeo que você vai ter o entendimento apercebido e o entendimento perfeito acerca deste assunto. Então, no versículo 15, ele diz assim, olha, ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Estes ficarão de fora. Estes não entrarão pelas portas da cidade. Estes não entrarão na Nova Jerusalém. Entende? Então, estes aqui ficaram de fora. Todos os cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, todos os que amavam e praticavam a mentira, não entraram na Nova Jerusalém. Esses ficaram de fora da promessa que Jesus ele fez às 7 igrejas. Ele fez àqueles que faziam parte das 7 igrejas. Você entende? Então, no versículo 16, ele continua dizendo o seguinte, presta atenção para você entender isto, olha. Ele diz assim, eu Jesus, entenda, eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Segura. Jesus disse que eu, Jesus, enviei o meu anjo. Enviou o seu anjo a quem? A João. Para vos testificar. Testificar a quem? A toda a humanidade? Claro que não. Ele enviou o seu anjo para testificar essas coisas a favor das igrejas. Que igrejas essas que estão escritas aqui? Quais são essas igrejas? São as igrejas existentes nos dias de hoje?
Claro que não. Essas igrejas aqui eram as 7 igrejas relatadas aqui no livro do Apocalipse. Essas igrejas aqui, que ele ia testificar a favor delas, eram as 7 igrejas pelas quais ou a quem o livro do Apocalipse foi escrito. Você entende? Então, o apóstolo João, ele não enviou o livro do Apocalipse a toda a humanidade. Enviou o livro do Apocalipse somente às 7 igrejas. Esta foi a ordenança de Jesus Cristo a João. Você entende? Então, continuando no versículo 17, ele continua a dizer o seguinte, olha, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 18. Ele diz o seguinte, entenda isto. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Entenda. Jesus disse, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Todo aquele quem? Todo aquele dos que faziam parte das 7 igrejas. Ele disse, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Acrescentaria as pragas a quem? Àqueles que acrescentassem algumas coisas. Aqueles dos que faziam parte das 7 igrejas. E não a toda a humanidade. Você entende? E ele continua no versículo 19 dizendo, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Você entende? Então, Deus disse, se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, ele lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Então, ele disse, se alguém quem? Alguém dos que faziam parte das 7 igrejas a quem o livro do Apocalipse foi escrito. Se alguém dos que faziam parte das 7 igrejas tirasse alguma coisa deste livro, Deus lhes tiraria a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Qual era essa cidade santa? Essa cidade santa, a Nova Jerusalém que desceu do céu. Lembre-se que a Nova Jerusalém que desceu do céu aqui era no âmbito espiritual. Isso aqui não era literal. E a árvore da vida aqui, não é que existia uma árvore assim da vida, não. Isto aqui era no âmbito espiritual. Eu irei explicar isto num dos próximos vídeos. Eu estou ficando sem memória aqui. Eu acho que o vídeo aqui já vai cortar sozinho. Mas calma. Eu irei explicar isto nos próximos vídeos. Ok, meu amado irmão? Então, no versículo 20, ele continua dizendo o seguinte. Olha, aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho cedo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Entenda. Apocalipse, versículo 2, do versículo 20. Disse, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você entende? A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Então, ele disse que certamente cedo venho. O apóstolo João falou, disse no capítulo 1 do livro do Apocalipse, que essas coisas brevemente devem acontecer. Você entende? E em todas as coisas escritas neste livro, Jesus ele testifica na revelação que ele deu por seu anjo ao apóstolo João, para que o apóstolo João enviasse as 7 igrejas. Ele disse em todas as coisas escritas, eis que eu cedo venho, eis que venho sem demora, eis que brevemente de vir, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, guarda o que tens porque eu cedo venho. Então, todas aquelas coisas, meu amado irmão, Jesus ele testificou, ele disse, certamente cedo eu venho. Assim aconteceu naquele tempo. O Apocalipse não foi escrito para toda a humanidade. Meus amados irmãos, o Apocalipse foi escrito às 7 igrejas. E assim como está escrito no livro do Apocalipse, tudo aquilo aconteceu. Jesus veio no ano 70, tudo aquilo se cumpriu naquela época. Você entende? Jesus veio, retribuiu a cada um segundo as suas obras. Todos aqueles que perseveraram foram coroados. Jesus coroou a todos aqueles e os colocou na cidade santa, na Nova Jerusalém, que descia do céu. Você entende? Subscreva-se no canal, meu amado irmão. Compartilhe o vídeo para que chegue a todos os irmãos que não sabem destas verdades. Compartilhe o vídeo para que chegue a todos os irmãos que pensam que o Apocalipse é para nós. Que pensam que o Apocalipse foi escrito para os dias de hoje. Foi escrito para toda a humanidade.
Meus queridos, o Apocalipse não foi escrito para nós. Jesus já voltou no ano 70 e ele mesmo testificou no livro que eis que eu cedo venho, no livro que foi escrito por volta do ano 67 ao ano 68. Você entende? Tudo aquilo se cumpriu, todas as